Seja muito bem-vindo ao JR Trade. Marca é muito mais do que logotipo. Estratégia, posicionamento e identidade são fundamentais para qualquer negócio. E a Troiano Branding é pioneira e referência no mercado brasileiro. É com muito prazer que o JR Trade de hoje recebe Jaime Troiano, que é presidente do conselho e fundador da Troiano Branding. Seja muito bem-vindo, Jaime. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Antes do nosso bate-papo, eu vou te lembrar que o JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record, em formato podcast, e você pode acompanhar também na Record News. Jaime, quero começar a nossa conversa conhecendo um pouco mais da história, conhecendo a história da Troiano Branding. Conta pra gente como tudo começou. Olha, tudo começou como derivação de uma história anterior que eu tinha na área de comunicação. Fui diretor-geral e presidente de grupos de organizações na área de comunicação, estudando o comportamento de consumidor e estudando como é que entender pessoas é fundamental para você construir marcas. Ninguém constrói marca se não entender pessoas. Eu sou uma formação engenheiro químico e sociólogo. Aliás, um dia um garoto da GV me levantou o braço e falou: Jaime, você é engenheiro químico? Eu falei: sou. Depois você fez sociologia? Mexeu com sociologia da religião? Sim. Depois você foi trabalhar em comunicação e hoje eu tenho uma empresa de branding? Eu falei: Jaime, desculpe, você não sabe o que você quer da vida, né? Disse ele assim. Eu falei: não, eu sei muito bem o que eu quero da vida. Mesmo que eu não soubesse, eu estou sendo conduzido por uma linha que é: eu sempre me encantei com aquilo que está abaixo da superfície. Em química, em sociologia, entendendo por trás dos comportamentos humanos. Em comunicação é a mesma coisa. Se você não fizer isso, você não constrói marcas fortes, você não cria comunicação relevante. Então, isso tem um pouco a ver com a minha história. Eu me encantei por branding, por marca, porque nas empresas multinacionais onde eu trabalhei, a Young Rubicon e a BBDO, eles já eram mestres em fazer isso para clientes internacionais. Trabalhei lá, aprendi muito, eu falei: puxa vida, isso é uma oportunidade que está pingando no Brasil. Isso foi em 1993. O que exatamente fez seus olhos brilharem nessa área? De repente viu ali uma oportunidade de negócio? Foi o seguinte, boa pergunta, foi o seguinte: as empresas de comunicação já não faziam isso dentro delas, eles terceirizavam esse serviço, que é um serviço fundamental para você conduzir comunicação. Você precisa ter um rumo para saber onde você vai. Então eu falei: tá aí a oportunidade. Foi assim que eu comecei com a Troiano Branding. Como você define branding e qual é a importância do branding para as empresas? Branding é hoje o conjunto de atividades as mais variadas possíveis que ajudam a construir o significado, a importância que uma marca pode ter diante do mercado, diante da sociedade em particular. Aliás, gosto sempre de fazer essa marcação. Não existe consumidor, existe gente, não existe mercado, existe sociedade. Então, o que branding faz é criar esse elo que conecta pessoas com a sociedade. E são 1000 atividades diferentes, não é apenas uma atividade de design, né? É uma atividade conjunta de estratégias de aprofundamento de conhecimento de pessoas. Isso tem a ver com a minha formação de sociólogo também, né? Beneficiei sempre muito disso. Portanto, o branding é essa capacidade que a gente tem de transformar uma ideia importante para as pessoas numa forma delas terem acesso a isso de um jeito que alimenta o seu processo de felicidade, vamos dizer assim. Eu achei interessante o que você disse, porque muita gente acaba confundindo com design. Com marketing. Eu diria o seguinte: design, ou a aparência visual, é mais ou menos, se eu puder fazer uma comparação, como a roupa que você usa para ir numa festa. Agora, a pergunta é: que festa é essa? Como é que eu quero aparecer na festa? Com quem eu não quero ser confundido? Como é que eu quero ser diferenciado dos demais? Isso é aquilo que vai conduzir ao design. Mas antes disso, eu preciso responder essas perguntas todas. E para a marca é a mesma coisa, né? Eu só construo uma marca, um desenho, uma aparência visual bacana quando eu construo uma estratégia mais ampla que desemboca no design. Por que algumas marcas se tornam ícones e outras simplesmente passam despercebidas e são esquecidas facilmente? Onde está o erro de um acerto, o grande acerto da outra? Bom, você acabou de me fazer a pergunta de $1,5 bilhão, né? Mas eu vou tentar responder de uma forma simples, diante da nossa experiência de 32 anos, que é o tempo da Troiano Branding, né? Eu acho que marcas que acabam se tornando ícones é porque conseguiram resolver uma determinada equação. Que equação é essa? Eu tenho de um lado aqui, em cada um de nós, vale para todos, um eu, que é aquilo que eu sou, o actual self, né? Eu tenho do lado de lá, mesmo que eu não entenda às vezes perfeitamente, um eu ideal, aquilo que eu quero vir a ser ou ser mais do que eu sou hoje.
Dificilmente uma pessoa, Adriana, não tem os dois lados. Só casos clínicos, vamos dizer que não tem os dois. Marca é a capacidade que você tem de ocupar esse espaço, de ajudar a pessoa a sair daquilo que ele é para aquilo que ela é um pouco mais do que ela já é. Marcas que conseguem ocupar esse espaço entre o actual self e o ideal self, eu acho que são as mais bem-sucedidas, são as marcas que se transformam em ícones, são amadas por muita gente. As outras que não fazem esse trabalho de identificar que espaço é esse, ficam no meio do caminho. E existem técnicas que são fundamentais, de repente, para se medir a saúde de uma marca? Existem várias, talvez eu vou começar dizendo uma coisa um pouco diferente, se você permite. Claro. A primeira técnica é ouvir as palavras e refletir muito sobre as palavras do Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Um dia perguntaram para eles: "Seu Jeff Bezos, o que é marca para você?" Ele falou: "Olha, marca para mim é o que falam de você quando você sai da sala." Então a primeira técnica importante é ouvir do lado de fora o que andam falando de você. A segunda explicação importante para construir marcas e ter uma medida de saúde é evitar a chamada vaidade corporativa. A vaidade corporativa é aquilo que faz com que o gestor de uma empresa ache que ele sabe tudo, vai lá e muda. Acabou de acontecer, talvez, com o gestor mais narcisista do mundo, que é o Elon Musk, né? Que mudou o Twitter por uma coisa, por decisão dele, para X. Tanto é que todo mundo fala o X entre parênteses. É o antigo Twitter. O Twitter, né? Então, é deixar de lado a vaidade corporativa e ouvir de lado, de fora, né? E de dentro também, o que se espera da marca. Agora, tem uma medida concreta, que são estudos que a gente faz há 32 anos, funcionam muito bem, que a gente chama de auditoria de marca, em que a gente divide os consumidores em 5 patamares de uma pirâmide, que vai desde o desconhecimento da marca até a rejeição, até a familiaridade, até preferência, até a idealização, que é o topo da pirâmide. Essas pessoas que estão no topo da pirâmide são pessoas que amam de tal forma essa marca que elas viram marcas icônicas que ajudam essa pessoa no seu dia a dia. A neurociência acaba sendo uma ferramenta importante também para entender o consumidor, para entender quem está do outro lado? A neurociência é aquilo que permite entender não o que o consumidor diz, mas o que o consumidor pensa e sente. Pensa e sente. A gente diz que o consumidor diz uma coisa, mas no fundo ele sente outra. E o que é importante para a marca? É entender o que a pessoa sente. Aquilo que está, vamos imaginar um iceberg, aquilo que está as partes que não aparecem do iceberg, né? Para a gente estar claro na nossa cabeça a saúde de uma marca, você precisa fazer isso, desprezar aquilo que o consumidor está dizendo à primeira vista, que são fórmulas, às vezes, politicamente corretas, né? E aprofundar o conhecimento para aquilo que é a verdadeira natureza do sentimento. E neurociência é uma arma fundamental para isso. A gente usa muito, nós temos uma tecnologia que é usada em 10 países, nós somos os únicos exclusivos representantes do Brasil, chamada Zemet, que permite fazer isso. E no fundinho resgatar aquilo que é o verdadeiro sentimento. Neurociência? Mas não é neurociência invasiva. A gente não coloca eletrodo na cabeça das pessoas. Tem uma outra tecnologia baseada em imagens, muito fundamentada nas teorias do Jung, do Gustav Jung, de psicologia analítica, né? Por meio do qual as imagens revelam, no fundo, aquilo que você está sentindo. Por que é tão importante a empresa ter um propósito? A gente sabe que, para muitos, isso ainda é um pouco banalizado, né? Você usou a palavra certa, é muito banalizado, infelizmente. Tem gente que confunde propósito com missão. Missão é aquilo que a empresa sabe fazer bem. Visão é para onde a empresa quer ir, né? E assim com causa. Empresas muitas vezes confundem propósito com causa, que pode ser uma coisa passageira. Eu hoje estou apoiando uma causa de educação, amanhã eu posso estar apoiando uma causa ambiental. Propósito não. Propósito é aquilo que está na raiz, na história da empresa, é aquilo que vem de dentro, mal comparando. Não é um perfume que eu aplico numa flor, é a fragrância que nasce dela mesma, né? Propósito é, na nossa empresa, alguma coisa que a gente pratica há mais de 15 anos, uma metodologia própria,
chamada Rota do Sol, que ajuda a identificar aquilo que a empresa é de fato na sua história. Quando a gente trabalhou, por exemplo, para a Egea, hoje a maior empresa brasileira e privada de saneamento básico e distribuição de água, que é um negócio seríssimo no Brasil, como todo mundo sabe, a gente percebeu junto com a Egea que o trabalho que ela faz é movida por um propósito, que é mais ou menos essa frase: nossa natureza movimenta a vida. Todo mundo que trabalha na Egea, nos 500 municípios do Brasil, sabe que essa é a razão de ser daquela empresa, né? Isso é o seu propósito, é aquilo que te faz acordar cedo de manhã, que não te deixa no domingo à noite triste de saber que você vai voltar para o trabalho, porque aquilo que você faz pode, deve e vai mudar o mundo. Nessa era digital, né? Como as empresas estão fazendo para conseguir criar e manter conexão com o seu consumidor? Isso é um desafio, porque está mudando tudo o tempo todo, né? Tudo o tempo todo. Nós estávamos falando isso antes do programa, que hoje todo mundo sabe de tudo, né? É assim, o mundo digital e todas as infinitas ferramentas que estão à nossa disposição permitem uma coisa que nem todo mundo sabia fazer antes, que é ter uma comunicação mais dirigida. Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, estar presente mais constantemente na vida das pessoas, né? Terceiro, fazer com que a pessoa sinta que você está falando com ela, não é apenas uma voz que chega sem ter perguntado para você o que você quer antes, né? Só que tem um desafio maior quando você faz isso. A empresa precisa de maestros. Quer dizer, se você não souber organizar todos esses instrumentos de comunicação como se fosse uma orquestra em nome de uma partitura, isso fica muito confuso, né? Então, o mundo digital deu as ferramentas, cabe a nós saber como usá-las de uma forma tal que crie uma unidade de discurso, unidade de uma sinergia de discurso. E o que a Troiano Branding leva em consideração na hora de definir uma estratégia de posicionamento para uma marca? Primeira coisa, eu acho que são 4 coisas importantes, né? A primeira coisa é consistência. Eu preciso falar com o mercado, eu não faço comunicação, mas quem trabalha conosco que faz comunicação sabe, você precisa ser consistente, não mudar aquilo que você vai dizer hoje, amanhã. Você precisa ter uma estabilidade para não jogar fora o bebê junto com a água do banho. Você muda de repente, os consumidores ficam perdidos. Em primeiro lugar, consistência. Segundo lugar, humildade. É saber que aquilo que você está dizendo precisa ser entendido do lado de lá, né? E aí eu volto para a história do Jeff Bezos de escutar o que estão falando de você fora da sala. Terceiro lugar é produto. Impossível você ir para o mercado com uma marca que não está sustentada por um produto de qualidade, pelo menos de qualidade razoável, né? Não há marca forte que resista a produto ruim, Adriana. Tudo isso é avaliado nesse contato com o cliente, né? Oi? Tudo isso é avaliado, estudado no contato com o cliente. Tudo isso tem que ser avaliado para saber o que o cliente pensa. Salve o Jeff Bezos, que falou essa frase maravilhosa, né? Tem uma frase também maravilhosa do falecido e saudoso Washington Oliveto, né? Que nos ensinou muito de comunicação, que ele dizia o seguinte: olha, o pior que pode acontecer com um mau produto é ter uma boa comunicação, né? Que eu acho que é fantástico. Não adianta você tentar esconder aquilo que é tão visível para todos. Marca não é um tapume que esconde o que está por trás dela, o que está por trás da empresa. Ela revela. Então, se o produto é ruim, não vá para a feira com ele ainda, né? Trabalhe e faça com que ele melhore de qualidade. Jaime, agora há pouco você trouxe o exemplo do Elon Musk quando fez a troca de nome, né, do Twitter para o X. Queria falar um pouquinho com você sobre esse termo vaidade corporativa. Na tua opinião, esse é um dos grandes problemas que as marcas enfrentam hoje? Isso pode, inclusive, fazer com que marcas caminhem para a falência por causa disso? Olha, há casos de vaidade corporativa que podem até chegar a esse limite extremo. Mas o que acontece mesmo é no dia a dia, né, as empresas do lado de dentro achar que sabem o suficiente, daí vem a ideia da vaidade, e com isso tomarem decisões precipitadas, né, onde o que se ouve é do lado de dentro. Eu dou um exemplo muito claro. Você pensa o seguinte: a minha marca, diz um gestor de uma empresa, minha marca está velha, está precisando de uma mudança, vamos fazer um rebranding, que virou palavra da moda. Até em dicionário não, em comunicação política, fala assim: o candidato precisa fazer um rebranding, esse partido está velho, precisa fazer um... Bom, muito bem. E isso de uma forma precipitada, porque muitas vezes quem está cansado daquela marca não é o mercado. Quem está cansado daquela marca é a própria empresa que vê aquela marca todo santo dia. E aí alguém, a vaidade corporativa, fala: vamos mudar isso. E é uma mudança precipitada, que leva muitas vezes
dinheiro que você gasta em falso, né? E às vezes do lado de fora ninguém entende por que você está mudando. Estava tão bom do jeito que era. Como estancar esse problema? Forma ideal é deixar um canal aberto permanentemente de consulta e de observação para você ouvir o que o consumidor pensa e sente, como eu falei antes, né, sobre aquilo que você está fazendo. Quando você trabalha só numa direção de vai fazendo, não dá certo. Você precisa ouvir o mercado. Eu gosto muito de lembrar de uma frase são 3 palavras, que estava, sabe essas estradas de ferro do interior que tem aquela, algumas nem tem a cancela, não tem a cancela, né? Mas tem uma placa lá em cima escrito o quê? Pare, olhe, escute. Você já viu essa frase? Sim, sabe o que é isso, né? Claro. Então, eu acho que deveria estar na mesa, ou na parede, de todos dentro de uma empresa, essa frase, pare, olhe, escute, antes de uma mudança precipitada, para aplacar esse vírus terrível que é a vaidade corporativa, de achar que você sabe tudo e ponto, né? Agora, qual a relação entre valor da marca e a vida econômica de uma empresa, Jaime? As marcas são, entre outros ativos, ativo de uma empresa, só fazendo uma pequena explicação, ativo é tudo que numa empresa ajuda a gerar resultado, fluxo de caixa. Então, você pega a marca, você pega o poder de distribuição, você pega o orgulho motivacional, você pega a patente, todos esses são ativos intangíveis. O físico é tangível, é o tamanho da tua empresa, a frota de caminhões, é o número de máquinas que você tem, etc. Tudo isso é muito fácil de contabilizar. O que não é fácil de contabilizar é o ativo intangível, que normalmente não está nem expresso no balanço das empresas, né? Marca é um dos ativos intangíveis importantes, né? Portanto, ela tem um peso fundamental no valor econômico de uma empresa. Há empresas que são vendidas por um valor que é 3, 4, 5 vezes maior do que o patrimônio líquido que ela tem. Patrimônio líquido, basicamente, é o que a empresa tem menos do que ela deve. Você multiplicar isso por um tanto, você vai vender às vezes por 3, 4, 5 vezes. E por que o investidor paga tantas vezes mais? Porque ele é bobo? Não, porque ele sabe que por trás daquela empresa há um valor adicional, que é esse valor que a gente chama de ativo intangível, e a marca é um deles, que vale muito dinheiro. Então, se você quiser saber se uma empresa vai bem, meça regularmente o valor da marca, o valor econômico, e há metodologias para isso. Portanto, o valor de uma marca pesa muito no sucesso de uma empresa e na gestão que ela faz dos seus ativos em geral. O que você tem percebido, agora falando de valor também, mas num outro sentido, o que você tem percebido das marcas em relação à cultura ESG? Elas estão mais conectadas a esses valores ou ainda é um desafio? Acho que ainda é um grande desafio. ESG é uma cultura fundamental na vida das empresas, né? Não tem como negar isso, mas eu acho que ainda no Brasil nós não estamos nem no fim nem no princípio do fim, nós estamos no fim do começo para falar de ESG. É muito bem-vinda a cultura ESG, mas ainda estamos no começo. E marcas podem ajudar muito essa cultura ESG ir para frente. Como? Né? Na área ambiental, o E, de environment, na área social, que é o S, e na área de transparência, de governança, que é o G. Então, as marcas, de alguma forma, têm que falar uma linguagem que alimente o E, o S e o G. Ela tem que ser transparente, ela tem que ter compromissos ambientais, e ela tem que dividir com a sociedade o que ela faz. Aliás, eu disse agora há pouco o seguinte, marca não contribui para o mercado, marca contribui para a felicidade das pessoas na sociedade. Então, eu acho que elas têm um papel fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, marca tem que ser uma fiel aliada, obediente da cultura ESG. Juntas elas fazem tudo isso aumentar. Se ela quiser competir com ESG, está fazendo um péssimo negócio. Agora, a Troiano Branding tem mais de 30 anos de mercado. São 32 anos, estou certa, Jaime? 32, 8 de julho de 93, véspera do nascimento da minha filha Beatriz. Que maravilha. Inesquecível, né? Inesquecível. Agora, conta pra gente, então, com uma história dessas, como a empresa contribuiu para o fortalecimento do branding no país. Vou ser narcisista em dizer que eu contribuí, mas de alguma forma a gente ajudou. Ajudou muito, né? Eu e a presidente da empresa atualmente,
A Cecília Russo Troiano, que é minha esposa e minha sócia, nessa ordem, viu? Isso é importante. Não pode inverter a ordem, porque essa é a ordem verdadeira da nossa relação. A gente, ao longo desses 32 anos, com uma equipe maravilhosa, fomos construindo um trabalho do dia a dia e, às vezes, sem estar preocupado em contribuir para o mercado. Nós estamos contribuindo para aqueles clientes que atendem pessoas no mercado, né? Mas, ao longo do tempo, eu acho que a gente conseguiu, em primeiro lugar, mostrar para o mercado que há uma forma de pensar em marca muito digna. Marca não é alguma coisa que alimenta desejos inacessíveis das pessoas, que cria endividamento, não. Marca é uma forma de alimentar projetos de felicidade, acima de tudo, né? Isso em primeiríssimo lugar. Segundo lugar, da nossa empresa saíram pessoas que abriram outras empresas. E eu tenho orgulho de dizer que algumas pessoas que saem da empresa falam para a nova empresa, quando perguntam onde você trabalhou, eu trabalhei na Troiano Brand. Ah, então tá bom. Então isso me enche de orgulho, eu acho que a gente contribui para o profissionalismo na área de branding no mercado e é o que a gente vai continuar fazendo. Além disso, nós desenvolvemos cursos, temos livros, né? Você falou de propósito, eu tenho um livro especial no Brasil feito para falar de propósito, que se chama Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações do século XXI. Tem um outro livro que é especificamente de branding e o primeiro livro, que ainda hoje é importante, que contribui para o mercado, eu vejo sempre citações dele em algum lugar, para ser, sinto orgulhoso de dizer isso, né? Que é As Marcas no Divã. 2 pontos, como construir estratégias e alimentar relações com seus consumidores, né? Já fica a dica aí de leitura para quem está assistindo a gente, né, Jaime? Muito legal. Isso é uma forma de contribuir para o mercado, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, com tanta experiência, quais são as principais lições que você aprendeu ao longo dessa trajetória ligadas ao branding que você pode passar para quem está nesse início de jornada? Se me permite, eu vou até repetir para responder essa pergunta, uma coisa que são 4 pilares essenciais para você desenvolver marcas sólidas, seja atendendo uma empresa, seja trabalhando na empresa. Em primeiro lugar, evite mudar na história de uma marca as relações que ela tem com o mercado toda santa hora, né? Tenta a ser o mais consistente possível. As pessoas querem consistência porque elas querem se reencontrar com a marca o tempo todo, sabendo quem é aquela marca que ela está comprando. Em segundo lugar, eu falei da humildade, eu vou repetir, tá? Seja humilde, olhe para fora, consulte o mercado, ouça o que estão dizendo de você quando você sai da sala. Entre aspas, Jeff Bezos, né? Terceiro lugar, eu vou contar uma historinha muito rápida, né? A minha família é de Poços de Caldas, muito pobre, descendente de italianos. Minha avó chegou para o meu pai e para o meu tio, vocês vão para a feira hoje vender pastel para ganhar um dinheirinho extra. Isso em Poços de Caldas na década de 30, né? Minha avó fez uma cesta de pastéis maravilhosos. Eu sei que era gostoso porque eu vivi com a minha avó, né? Pastel de avó é sempre bom, né? Muito bem. Foram os dois vender pastel na feira, ela cobriu a cesta de vime com um pano, por causa de bicho, né? Voltaram na hora do almoço os dois. E ela perguntou, e aí, José e João? Meu pai é o João, meu tio é o José. Venderam o pastel? Um olhou para o outro envergonhado e falou, não. Mas estão todos lá o pastel. Vocês levantaram o pano? Não levantamos o pano. Bom, sempre levantar o pano, você não vende pastel, né? Então, a lição que eu tiro disso para falar do terceiro pilar, o primeiro é consistência, o segundo é humildade, o terceiro é qualidade de produto. Quando o teu produto tem um mínimo de qualidade aceita pelo mercado, levanta o pano, que foi o que eles não fizeram. Agora, se não tiver, nem vai para a feira, tá? E o quarto item é o conceito de marcas não existem se não tiver comunicação adequada. Eu estou diante aqui com você de uma empresa, uma grande empresa da área de comunicação no Brasil. Comunicação alimenta as relações da marca com o mercado. Você precisa ser nessa hora um pouco como a Sherazade das Mil e Uma Noites, que toda noite contava uma historinha para o sultão para não ser morta por ele, né? Então, por pequena que seja a história, não deixe de se comunicar com o teu consumidor. Foi o que aconteceu com as marcas que passaram bem pela pandemia. Elas nunca deixaram de contar alguma coisa importante para os seus consumidores ao longo do tempo. Então, são esses 4 pontos que nos pautam em geral.
Uma aula, inclusive, hein, Jaime? Muito obrigada por você compartilhar esse conhecimento todo com a gente. Mas eu ainda quero pedir para você fazer aí um exercício de futurologia, se possível, que a gente pode esperar desse mercado que está em constante transformação aí para os próximos anos, falando de branding. Eu vou falar, parece que em causa própria, né? Dizia um professor meu da engenharia, assim, elogio em boca própria é vitupério. Eu adorava usar essa expressão. Mas não é isso que eu quero fazer, não, vitupério. Eu quero falar que branding e marca vão ser cada vez mais importantes na sociedade por uma razão. Os produtos que estão à disposição da gente, produtos e serviços, tecnicamente falando, são cada vez mais semelhantes uns com os outros. 2 sabonetes se parecem, 2 refletores se parecem, 2 aparelhos de televisão se parecem, tecnicamente falando. O que faz com que eles sejam vistos como coisas diferentes é a marca que ele tem e o significado que ela tem para as pessoas. É esse significado que cria uma diferença entre coisas, às vezes, muito semelhantes. E isso vai continuar aumentando, porque a paridade entre os produtos vai crescer, porque a tecnologia está acessível a todos. O que torna um produto diferente é a forma como ela é apresentada para o mercado, por meio da sua comunicação, né? E que faz com que ela tenha um valor na nossa vida. Basicamente é isso. Então acredito que o que vem por aí é apenas um aprofundamento do papel que as marcas e o branding têm na sociedade. E antes, então, da gente encerrar, quero que você conte pra gente o que a Troiano Branding está preparando aí para os próximos meses, quais são os projetos, tem alguma novidade que você pode adiantar pra gente? Olha, tem uma que é quase novidade, porque ela vai ser renovada, mas já fizemos, que é um estudo maravilhoso chamado O Fim das Gerações, ou Gerações Sem Fim, que mostrou e vai mostrar ainda mais em futuro próximo o seguinte, que essa divisão caricatural que existe de geração Z, millennials, X, eu não sei a qual delas você pertence, X e Baby Boomer, né? Que é uma classificação burocrática que separa pessoas de um jeito tal que esconde tudo que elas têm em comum. Então, o nosso trabalho chamado Fim das Gerações, feito por nós e por uma outra empresa chamada Deson, mostra o seguinte, vamos acabar de uma certa forma com essa divisão burocrática. As pessoas são muito mais semelhantes entre si pelos seus valores, pelos seus sentimentos, pelo senso de comunidade, do que essas divisões individuais são capazes de fazer, né? Isso é uma coisa. A outra coisa nós vamos refazer esse ano, espero poder falar com você quando chegar, um estudo que fizemos há 1 ano e pouco, que foi muito importante, que é, você tem de um lado celebridades e você tem do outro lado marcas. Muitas celebridades apoiando marcas. E a gente fez um estudo com 2.300 pessoas no Brasil inteiro, 2.300, né? Perguntando o seguinte, para essas marcas, quem é a pessoa que apoia? Essa pessoa apoia que marca? Eram 28 pessoas, celebridades, e 200 e poucas marcas. Você não sabe o que aconteceu. Em média, só 15% das pessoas, em média, acertavam a relação correta. Essa pessoa apoia essa marca, esse outro apoia essa outra. 85% dos resultados mostravam erro dessa conexão. E a gente vai refazer agora esse ano, né, para deixar mais uma vez claro que é preciso tomar muito cuidado na hora de escolher uma celebridade ou um influencer, mas celebridade em primeiro lugar para apoiar uma marca, se não tiver uma correlação muito clara. Não adianta usar para uma determinada marca de carne uma celebridade que a gente sabe que não come picanha, por exemplo, né? Coisas assim na vida. Então, esse é outro estudo que vem por aí. E o terceiro é, a gente, em 32 anos de existência, conseguiu analisar 4.500 marcas. Repito, sem exagero, 4.500 e poucas marcas. Nós estamos fazendo um levantamento histórico de, ao longo de 32 anos, como mudou a vida das pessoas em relação a essas marcas, quais as que sobreviveram, quais as que cresceram, quais as que não saíram do lugar. E, afinal de contas, uma grande radiografia do estudo sobre marcas e branding no Brasil. 3 estudos incríveis que, sem dúvida nenhuma, se a gente tiver a oportunidade, numa próxima conversa, de falar mais sobre eles, vai ser um prazer. Muito legal. Eu espero. Fica à disposição de vocês. Um prazer receber você aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Jaime? Não, obrigado a vocês. Muito bacana bater esse papo. Você encontra esse e todos os outros episódios do JR Trade na Record News, nas plataformas digitais da Record e também em versão podcast. Muito obrigada pela tua companhia. Até a próxima.